Os pais devem agir com muita cautela na hora de separar brigas entre crianças. Violência deve ser sempre descartada, claro. O tema volta a ser discutido dias após uma criança ser agredida em Brasília com a ajuda dos pais. Na quadra de futebol onde tudo aconteceu, um pedido de paz. Imagens da câmera de segurança desse condomínio em Brasília registraram uma criança sendo agredida. Foi durante uma partida de futebol. Numa disputa, um garoto cai no chão. Os pais dele invadem a quadra para tirar satisfação com o coleguinha. Ele já começa as agressões na entrada da quadra, quando ele pega um chinelo de um adolescente e já vem na direção da criança de 6 anos ameaçando com essa sandália, né? Mas aí ele deixa a sandália no chão e prende os braços do sobrinho para trás. E nessa hora ele imobiliza a criança para que o seu filho dê um soco no rosto do meu sobrinho, né? E aí, na sequência, a mãe também chega muito transtornada, né? Você vê que ela anda muito rápido e ela sai gritando para o meu sobrinho, né? Repreendendo, né? E aí ela empurra ele com as 2 mãos e continua gritando, porque ela baixa de novo, grita para ele. Jucinéia é tia do menino agredido. A mãe dele está na Bahia e registrou a indignação neste vídeo. Estou muito triste, muito abalada, ainda estou sem conseguir dormir direito. Estou me sentindo muito machucada, muito magoada, né? Foi uma atitude que, na verdade, eles conseguiram agredir a toda uma sociedade. Eu espero que eles possam pagar pelo crime que eles cometeram, que a justiça seja feita e que, ao decorrer do tempo, a gente aprenda, né, a lidar com toda essa situação. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Brasília. A gente vai finalizar a oitiva das testemunhas e depois a oitiva dos agressores. Nesse caso específico, apesar do vídeo mostrar especificamente assim, de uma maneira mais clara as agressões físicas, existem outras situações, existe outro crime que os pais podem responder, que é em relação ao próprio filho. Além do crime de submeter o filho à humilhação previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, pais ou responsáveis envolvidos em violência contra menores podem responder também na esfera penal e um dos crimes é por lesão corporal. A pena vai até 1 ano de detenção, mas pode ser aumentada a depender da idade da vítima. O vídeo de Brasília viralizou nas redes sociais, mas não é o único. Há vários registros de pais que entram em desavenças comuns de crianças e acabam agindo com violência. Esta psicóloga condena esse tipo de reação e garante que os prejuízos no desenvolvimento das crianças são graves. A gente teve a violência física e a violência emocional também, porque a criança, na verdade, qual a mensagem que chega para ela? Eu não consigo me defender, eu não tenho autonomia para me defender quando alguém está me agredindo, me batendo, me xingando. E a gente precisa ensinar isso para a criança. E ainda tem uma outra coisa, o pai que faz isso, qual o modelo? O que ele está ensinando para o filho? Entendeu? A questão da violência dele, o modo como ele agiu, ele está mostrando para o filho dele que esse modo está, entre aspas, correto. A família do garoto agredido na semana passada, em Brasília, quer que haja reparação, no mínimo pedagógica, para ensinar que conflitos não se resolvem dessa maneira. E sobre esse assunto que acabamos de assistir na reportagem, vamos conversar agora com a advogada Renata Vilas Boas, membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude da OAB do Distrito Federal. Boa tarde, doutora. Boa tarde. O que diz a lei nesse caso específico com relação à agressão a um menor, a uma criança? Bom, quando você se depara com uma pessoa agredindo a outra, eu posso ter aí a questão da lesão corporal, né? Então, nesse caso específico, atingiu a parte física da criança, então vai ser classificado dessa forma. E eu preciso ver também se houve aí repercussão em outras áreas, como a parte psicológica. Porque quando eu penso em criança e adolescente, a gente trabalha o princípio da proteção integral, né? E eu tenho que pensar essa criança como um todo, não só o aspecto físico, mas o aspecto tanto social quanto psicológico. E qual que é a responsabilização, né, desses pais que promoveram essa violência? Porque a criança também é vítima, né, o filho. Então, eles respondem aí pelo filho e pela criança agredida. No momento em que eu tenho a agressão da criança, esse pai já está respondendo por essa lesão e essa indução a fazer isso. E com relação ao próprio filho, eu tenho uma violência psicológica que está acontecendo ali. No momento que eu visualizo esse pai falando para a criança,
para o seu filho. Você tem que bater, você tem que tomar satisfação, que não sei o quê. Há toda uma violência psicológica por trás. E o que significa essa incitação de um pai à violência de um filho em sentido criminal? O que pode acontecer nesse quesito específico? Bom, na esfera criminal, o pai é que vai ser responsabilizado, né, porque ele está induzindo a prática de uma lesão corporal. Tá? Então, nesse caso, eu posso até caminhar um pouquinho, porque eu ainda visualizo a questão da mãe, e posso até pensar aí que há uma formação, né, de uma quadrilha, entre aspas, ainda, né, porque eu estou visualizando o pai e a mãe, né, tomando essa atitude com relação a essa criança de 6 anos. Doutora Renata, a imagem, né, que nós vimos, imagens fortíssimas, né, revolta mesmo, mas a imagem do ponto de vista jurídico, ela tem mais força na responsabilização dos pais, por exemplo? Para a gente é produção de prova e não existe hierarquia entre as provas, né? Todas as provas ela tem o mesmo, eu vou dizer assim, o mesmo grau hierárquico. Mas se você tem uma visualização e tem o relato de uma pessoa, a visualização que a gente tem, apesar de ser um ângulo que não foi um ângulo direto, mas a gente consegue perceber com maior clareza como ocorreu, né? E o julgador, então, ele tem uma facilidade maior de fazer essa classificação e efetivamente o que aconteceu. A vítima, e aí no caso um menino de 6 anos, estava sob cuidado da tia. Essa tia pode processar os pais? O que ela pode fazer juridicamente a partir de agora? Na realidade, quando eu entro na esfera criminal, não vai ser nem a tia nem a mãe desse menino. Quem assume isso é o Ministério Público, né? Então, deu entrada na delegacia, fez o boletim de ocorrência e segue por ali o inquérito policial. Na esfera civil, quem vai estar manejando essa ação vai ser a própria criança, apesar dela ter 6 anos, representada pelos seus genitores. Bom, vimos na reportagem a mãe da criança agredida dizendo que o casal agrediu toda uma sociedade. Isso é importante desse ponto de vista pedagógico, chama a atenção da sociedade, até dos pais, né? Um alerta para não entrar ali naquela seara da discussão, da briga entre crianças. Exatamente. Quando você fala que agrediu uma sociedade, é porque eu estou fazendo exatamente a análise do direito penal. O direito penal, ele vem para responder aquilo que agride a sociedade, e no caso a sociedade brasileira. Então, quando essa mãe fala que houve uma agressão à sociedade, é porque poderia ser o filho de qualquer outra pessoa. Essa conduta aconteceu, infelizmente, com o filho dela, mas poderia ser com o filho do João, da Maria, qualquer um dos outros meninos que estavam ali. E a gente visualiza na reportagem ainda que os outros meninos que presenciaram, não sofreram de forma direta, mas presenciaram o evento, eles ficaram magoados, eles ficaram tristes, saíram chorando, né? Então, assim, é exatamente isso, é a ofensa à sociedade como um todo. Ok, doutora Renata, obrigada pela participação. Obrigado, doutora.